Olá a todos, estamos aqui in situ pela SBU São Paulo e agora eu estou aqui com o Dr. Cristiano Mendes Gomes. O Cristiano é uma das grandes referências nacionais no tratamento das disfunções miccionais, conhecido de todos certamente, e a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre o que teve de interessante em alguns tópicos relacionados à disfunção miccional aqui no congresso da AUA desse ano. Cris, obrigado por estar aqui conosco, e se você puder contar um pouquinho para todos o que você viu, primeiro em relação à incontinência pós-prostatectomia, o que a gente tem de novo? Bom, Fernando, olha, obrigado pela participação aqui. Eu acho que uma coisa que foi bem interessante foi a revisão de vários guidelines. Então, em algumas sessões importantes, a gente viu essas revisões. No caso da incontinência pós-prostatectomia, o que chamou a atenção foi uma inclinação muito forte para os casos de incontinência pós-prostatectomia com antecedência de radioterapia, de não insistir no tratamento com sling. Então, é interessante que a AUA tem essa posição muito forte e outros guidelines não são tão assim. De maneira geral, os guidelines dizem que fazer radioterapia prévia é um fator de risco para a falha do tratamento cirúrgico, mas não chega a ser uma contraindicação. Já pelos guidelines da AUA, a gente vê uma forte inclinação nesse sentido. Então, achei que foi uma mensagem bem forte que eles trouxeram. Então, nesses casos, você não pensa no sling e aí vai direto, por exemplo, para um esfíncter, é isso? Como você sabe bem, a gente tem que discutir com o paciente sempre uma decisão compartilhada, mas eu acho que nos casos que já tem radioterapia prévia, se for uma incontinência moderada, se o paciente quiser ir pela minha opinião, ele vai para um esfíncter e não para um sling. Muito bom. Mudando um pouco de tópico, em relação à bexiga neurogênica, tem alguma novidade, tem alguma coisa diferente, alguma coisa que chamou a tua atenção? Olha, eu acho que tem dois pontos para a gente destacar aqui. Um dos pontos é como a gente continua patinando no tratamento da incontinência neurogênica esfincteriana. Então, são aqueles pacientes que tipicamente têm uma mielomeningocele ou uma lesão medular baixa, acometendo o segmento lombosacro da medula, e alguns desses pacientes têm deficiência esfincteriana, e as nossas opções, tanto para mulheres como para homens, não são boas, né? Aqui, por exemplo, a gente sempre teve uma impressão de que os slings aponeuróticos vão bem para essa população, mas num estudo que foi apresentado com uma casuística de várias instituições, das mais destacadas aqui nos Estados Unidos, eles foram observar que mesmo no médio e longo prazo, as taxas de sucesso são baixas. Então, eles estão pesquisando, vendo o que pode ser feito para melhorar isso. Um outro ponto em bexiga neurogênica é a preocupação com a opinião dos pacientes. Então, a gente tipicamente tem um modelo de tratar os pacientes muito voltado pelos conceitos que a gente vê, pelos guidelines, e o que eles mostram aqui na população neurogênica de disfunção miccional, a gente tem que não procurar aquilo que está nos livros, e sim entender o que o paciente quer, porque muitas vezes ele não quer aquilo que o guideline manda. Então isso é uma coisa bem interessante. O contexto é relevante, né? Para esses pacientes, claramente o contexto faz muita diferença. Às vezes o problema dele não é a parte urinária, por mais que ele esteja com 3, 4 fraldas, ele está preocupado com outras coisas, porque ele tem disfunção erétil, ele tem problema para se locomover, ele tem vários outros problemas que fazem com que às vezes a parte urinária não seja assim, o foco número 1 deles, né? Interessante. E indo para uma área também que, sem dúvida, todos os urologistas acabam tendo alguma forma de contato, a bexiga hiperativa. Bexiga hiperativa, a gente tem caminhos, novas drogas, o que a gente tem de relevante nessa área? Muito boa essa pergunta, porque eles estão lançando uma droga nova aqui, que é o Vibegron. O Vibegron é um agonista beta-3, então ele tem um mecanismo de ação muito semelhante à mirabegrona, que a gente já está acostumado há alguns anos no Brasil. E eles estão fazendo um lançamento muito forte aqui, e eles alegam que ele tem ainda menos efeito colateral do que o concorrente dele. Agora, isso nunca foi feito num estudo comparando as duas drogas, e sim estudo comparando ele com placebo. Aí ele pega a taxa do estudo dele, foi um pouco menor do que a taxa do outro estudo, e faz essa inferência. Eu acredito que, porque o mecanismo de ação é muito parecido, dificilmente a gente vai ver uma diferença entre as drogas. O que é importante a gente ver? A discussão que a gente tem visto muito aqui de ter cuidado com o anticolinérgico na população adulta. Então, cada vez mais se consolida a ideia de que na população idosa
o risco de tomar anticolinérgico é significativo, especialmente aquelas que têm passagem fácil pela barreira hematoencefálica. Então, a oxibutinina de liberação imediata, que é o medicamento que a gente mais usa no Brasil e interessantemente também é o mais usado aqui nos Estados Unidos por questões de preço e reembolso, ela aumenta o risco de ter demência no longo prazo. Então, assim, não há claramente um estabelecimento de relação causa e efeito, tá? Mas aparentemente a gente deve evitar esse tipo de medicamento na população idosa. Não se sabe exatamente aqueles medicamentos que têm uma proteção da barreira, que passam muito pouco, se eles também oferecem esse risco. Mas é uma coisa que está cada vez mais se consolidando aqui, do ponto de vista de se preocupar com isso e talvez nessa população favorecer o uso de beta-3 agonista. Segue uma busca de medicações, principalmente para a população idosa. Exato. Agora, do ponto de vista cirúrgico, né, os tratamentos de terceira linha, eles também estão sempre procurando novidades. Uma coisa que a gente viu aqui é a aplicação da toxina botulínica na bexiga. Ela é tradicionalmente feita por via endoscópica, né? Faz cistoscopia, injeta, todo mundo sabe fazer. Agora eles estão procurando um jeito de fazer uma aplicação transvaginal, de forma a evitar uma cistoscopia, né? Eu não sei que grande vantagem eles veem nisso aqui nos Estados Unidos, onde eles já fazem isso ambulatorialmente com anestesia local, a cistoscopia. No Brasil a gente tem o hábito de levar o paciente para o centro cirúrgico, dar uma sedada quando vai fazer toxina. Talvez para o Brasil essa aplicação transvaginal faça mais sentido, né? Porque os nossos pacientes não gostam de fazer aplicação sentindo, em posição ginecológica, né? Mas vamos ver como é que isso vai. E a outra coisa que está muito claro também é a questão da neuromodulação. Então, novas formas de neuromodulação com implante no nervo tibial posterior, ou a neuromodulação sacral com novas tecnologias, isso está acontecendo também de novidade. Muito bom. E para finalizar, você podia falar um pouquinho sobre o que você viu sobre prolapsos genitais também? Acho que é uma outra área interessante, uma outra área mais especializada. Teve alguma novidade? Teve alguma coisa diferente? Eu não iria tão longe de dizer que teve novidade, mas como você sabe, o pessoal tem acompanhado, existe uma preocupação grande com o uso de telas, né? E a gente sabe que o uso de telas claramente se associa com melhores resultados de longo prazo de sucesso na correção do prolapso. Só que ele vem com um preço, né? Esse preço que eu estou querendo me referir são as taxas de complicação, né? De extrusão de tela que entra para dentro da bexiga. Então essas complicações fizeram com que muitos países banissem o uso de tela, né? E o que a gente tem visto aqui é uma ênfase em mostrar os estudos de longo prazo usando o tecido autólogo, né? Então eles têm feito muito, por exemplo, correção de prolapso anterior, cistocele, somente com tecido autólogo, isso é uma correção in situ. Eles também têm, para os prolapsos mais graves, prolapsos apicais, têm feito a fixação ou no sacro espinhoso usando tecido nativo, ou a sacropromontofixação usando também fascia lata ou outros materiais autólogos. Então essa é uma tendência, eles mostraram alguns resultados de longo prazo, mostrando sucesso continuado desde que feito em centros que têm experiência e que, portanto, podem apresentar esses resultados positivos de longo prazo. Uma tendência que a gente já vê de alguns anos para cá, né, desde que eles tiveram todos os problemas com as telas e talvez vem se consolidando cada vez mais. É uma verdade que vem virando mais permanente nesse campo, talvez. Eu acho que sim. Eu acho que não teve outra grande novidade nesse sentido. Eu acho que é mais essa consolidação que você está dizendo. Isso aí. Muito obrigado, Cris, e um ótimo evento para todos. Para todos nós. Obrigado a vocês.